Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho a estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de mangas longas e cor de salmão. O cenário do nosso programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: STF valida a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, pauta histórica da Justiça do Trabalho. TRT-RN promove Semana do Meio Ambiente entre os dias 1º, 2 e 3 de junho. E ainda, nessa edição, tem uma entrevista com a coordenadora do Sejusc Natal, a juíza do trabalho Raquel Vilar. Falamos sobre a Semana Nacional da Conciliação, que acontece entre os dias 25 e 29 de maio. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, validar a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. A decisão reforça uma pauta histórica da Justiça do Trabalho, que é o combate à discriminação e a garantia de direitos nas relações trabalhistas. A Lei da Igualdade Salarial foi sancionada em 2023, mas teve a constitucionalidade questionada no STF por entidades representativas do setor produtivo. Entre os pontos discutidos estavam a divulgação dos relatórios de transparência salarial e a forma como as empresas deveriam prestar as informações ao governo federal. A Comissão da Mulher Advogada da OAB Nacional participou do julgamento no Supremo e defendeu a manutenção da lei. Bem, algumas entidades, elas questionaram realmente a constitucionalidade da lei. Outras, elas queriam que o Supremo reafirmasse a constitucionalidade. Então, tem 3 ações aí, 2 questionando a constitucionalidade e uma é uma ação declaratória de constitucionalidade, onde eles pediam para reafirmar a constitucionalidade. Então, tem coisas diversas. E por que se questiona a constitucionalidade da lei? O primeiro ponto é a gente pensar o quanto é difícil avançar em relação aos direitos das mulheres. Então, tudo quanto é pauta relacionada às mulheres, existe uma resistência. Isso, historicamente, sempre foi assim. Então, o primeiro ponto é, por ser pauta feminina, tem essa resistência. Segundo ponto de questionamento de quem queria a inconstitucionalidade era a violação do direito fundamental à proteção de dados, com base na LGPD. O que não tinha fundamento, porque a própria lei fala que os dados presentes no relatório de transparência serão dados anonimizados. Então, se são dados anonimizados, não incide a LGPD, porque a gente não consegue identificar as pessoas. Terceiro ponto de questionamento é o fato de as empresas que pediram a inconstitucionalidade, elas alegaram, as empresas não, as entidades, elas alegaram que isso violaria, de certa forma, o segredo empresarial, poderia expor o segredo ali do processo de negócios e de funcionamento da empresa, o que também não é cabível em face de os dados serem anônimos e serem apenas dados que precisam ser publicizados em relação aos valores que as mulheres recebem dentro dessas empresas e os valores que os homens recebem para se fazer um comparativo. Ou seja, não há exposição de segredo empresarial, nem muito menos de violação dos negócios. A decisão do Supremo foi unânime. Os ministros entenderam que a lei não cria distinções, mas busca garantir mais transparência e fiscalização nas relações de trabalho. São muitas as desigualdades, Nós percebemos que ainda de forma reflexa, os salários, as mulheres ainda recebem uma remuneração inferior à dos homens. Apesar da nossa Constituição trazer em seu bojo a igualdade salarial, nós vemos em várias reclamações trabalhistas, nós observamos que as mulheres ainda recebem um patamar salarial inferior. E não conseguem galgar, em muitos casos, não só o salário, mas não conseguem galgar cargos superiores nas empresas em razão do gênero. Bem, impactos positivos para as mulheres se sentem mais valorizadas, elas se sentem mais, dispostas a trabalhar, elas tendem a produzir mais diante desse valor, e é um reconhecimento ali histórico aos nossos direitos que já estão previstos na Constituição e em tratados internacionais há muito tempo. Isso tem pontos positivos para a empresa, porque a empresa ela vai ter uma profissional ali, aqui a partir do reconhecimento,
vai produzir mais. Porque quando a gente é valorizada dentro da organização produtiva, a gente se sente com mais disposição. Então, isso é ponto positivo para as mulheres dentro das empresas e ponto positivo para a própria empresa. O que é que o texto da lei faz? Ela obriga as empresas com 100 ou mais empregados a emitirem esse relatório de transparência, onde elas vão comprovar a concretude do princípio da igualdade, né, de remuneração, de oportunidades, né, entre homens e mulheres. Caso não haja a confecção desse relatório, ou caso esse relatório ele demonstre que o princípio da igualdade não foi alcançado, essa empresa ela vai ter que colocar ali, fazer um plano para poder demonstrar que ela vai tomar ações dentro do negócio a fim de dar concretude a esse princípio. A confirmação da lei pelo Supremo representa mais um passo no enfrentamento à desigualdade de gênero no Brasil. Além da remuneração, o debate também envolve oportunidades, reconhecimento e permanência das mulheres nos espaços de decisão dentro das empresas. A Justiça do Trabalho vai continuar garantindo a aplicabilidade da lei. Para a empresa seriam as penalidades da lei, ou seja, seriam advertidas pela fiscalização do Ministério do Trabalho, as penalidades de multa e assim, de acordo com sua reiteração, as penalidades que a própria Lei 4.611 ela traz. Uma empresa de materiais de construção foi condenada pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte a pagar indenização por danos morais a um funcionário que era alvo de assédio no ambiente de trabalho. O caso chamou a atenção por envolver um apelido pejorativo usado contra o empregado, dentro e fora da empresa, inclusive em um grupo de WhatsApp relacionado ao trabalho. Segundo o processo, o funcionário era apelidado por um colega que, mesmo sem cargo oficial de chefia, tinha poder de liderança no dia a dia da empresa. A defesa da empresa alegou que o apelido era uma brincadeira informal, aceita pelo trabalhador, e que o funcionário nunca fez denúncia ao setor de recursos humanos. Mas o tribunal entendeu que as provas e os depoimentos mostraram o contrário. O relator do processo, desembargador Bento Herculano Duarte Neto, destacou que o colega apontado como responsável pelo assédio exercia na prática uma posição de comando dentro da empresa. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.420. A decisão também reforça o entendimento de que práticas humilhantes, mesmo disfarçadas de brincadeira, podem configurar o assédio moral e gerar responsabilização na Justiça do Trabalho. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho, então não sai daí. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. A sustentabilidade tem ganhado cada vez mais espaço dentro do Poder Judiciário. E no TRT do Rio Grande do Norte, essa preocupação vai desde o consumo consciente de recursos até a promoção de ações educativas e ambientais no dia a dia da instituição. Agora, no mês de junho, quando se celebra o Dia do Meio Ambiente, o tribunal realiza uma semana de atividades e conscientização. A Semana de Meio Ambiente vai ser realizada aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entre os dias 1º e 3 de junho. É uma oportunidade para fortalecer as ações e principalmente conscientizar a população e os servidores do tribunal sobre essa temática que é tão importante. E o setor responsável por organizar essa programação é o setor de sustentabilidade e acessibilidade, que é coordenado por Ioana Guerra. Ioana, como é que está esse planejamento? Porque é realmente uma data muito importante para o setor. É sim, eu diria inclusive que eu acho que é a data mais importante aqui da sustentabilidade, porque 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então sempre, todos os anos, a gente, com uns 2 meses de antecedência, a gente começa a planejar qual a ideia da Semana do Meio Ambiente. E este ano a semana está muito
muito bacana, porque a gente vai falar das árvores, da importância do reflorestamento na nossa cidade. A gente fez uma parceria com a prefeitura, que tem um projeto lindo, o Planta Natal, e a prefeitura vem organizar um canteiro que a gente tem aqui, que é na Lauro Pinto, que é vizinho ao tribunal, e vai deixar bem bonito, e a gente vai adotar e cuidar para deixar o ambiente do tribunal mais bonito. Fora isso, porque são 3 dias que a gente separou, fora isso tem o dia 1º de junho, que a gente vai visitar a escola Ferreira Itajubá, inclusive eu já fui lá, já conversei com a diretora, e eu tô muito feliz com isso, porque a gente vai conversar com crianças de 10 anos, mostrando ações que elas vão fazer no dia a dia, que vai ajudar muito o meio ambiente e vai estar contribuindo para a Agenda 2030. Então, a gente está assim, muito empolgado com essa visita. Vou eu, a diretora-geral, que é Priscila Gato, e Cíntia, que é da comunicação, que vai entrevistar as crianças. São crianças da 5ª série, são uma média de 50 crianças. No dia seguinte, no dia 2, vamos plantar árvores no depósito judicial. Então vai ser, doutor Eduardo me chamou e disse que queria plantar 200 árvores. Então isso já vai ser uma oportunidade da gente começar, porque até o final do ano a gente vai entregar 200 árvores a doutor Eduardo. E no 3º dia, que é feito aqui para o tribunal, para as pessoas, para os magistrados, um momento de lazer, de sociabilização. Então a gente vai trazer a banda da escola Ferreira Itajubá, vai cantar aqui umas 5 músicas pra gente. O doutor Eduardo vai falar, a gente vai convidar pessoas da prefeitura, vai ter uma palestra da prefeitura, vamos ter quadros, fotos do meio ambiente da procuradora do estado, que na verdade está aposentada, mas Leila da Cunha Lima vai trazer fotos lindas aqui. Então assim, e vamos distribuir mudas de árvores. A prefeitura está doando essas mudas, e o servidor e o magistrado que quiser vai levar essa muda, essa árvore, para plantar, tirar uma foto, mandar pra gente, porque daqui a 10 anos a gente vai fazer um novo mural de como estarão essas árvores que serão plantadas agora, mas que daqui a 10 anos vão estar enormes, lindas, cheias de sombra. Enfim, tá muito legal a Semana do Meio Ambiente. Então, a sustentabilidade é tudo, é social, ambiental e econômico. Então, ele melhora o ambiente todo, como um todo. Então, é esse o legado do tribunal, que todo mundo esteja consciente da sua tarefa, né, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, porque o planeta é a nossa casa. Às vezes a gente diz assim, vou jogar fora. Mas jogar fora onde? Porque a gente joga na nossa casa, não tem um jogar fora. Então, é isso, é cuidar dos nossos resíduos, é cuidar da energia, cuidar da água, cuidar de tudo e da saúde, né? Saúde física, mental. E você sendo uma pessoa sustentável, posso lhe garantir, você vai ser uma pessoa bem mais feliz. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Raquel Vilar. Falamos sobre a Semana Nacional de Conciliação, que acontece entre os dias 25 e 29 de maio. É já, não sai daí. Com a proximidade da Copa do Mundo, cada vez mais as pessoas estão interessadas em futebol, convocação da seleção brasileira, como vai ser o desempenho dos times durante esse Mundial. Mas tem um outro jogo que começa antes, ainda neste mês de maio. Eu estou falando do jogo da conciliação. Esse é o tema da Semana Nacional da Conciliação 2026. Um acordo muda o jogo. Por isso eu estou aqui com a doutora Raquel Vilar, que é juíza e coordenadora do Sejusc de Natal, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para falar um pouquinho sobre essa campanha, mais uma Semana de Conciliação, né, doutora? E esse tema que tem tudo a ver com o Brasil e com essa época do ano, né? Sim, a nossa Semana Nacional de Conciliação tem esta perspectiva de que um acordo muda o jogo, em alusão à Copa, mas pensando realmente nessa transformação que a conciliação ela faz na vida das pessoas e no processo. Ou seja, são processos que muitas vezes tramitam há muitos anos, sem uma solução, sem colocar o bem da vida na mão do empregado, né, do reclamante, e nessa semana nós tínhamos a oportunidade de trabalhar as negociações e chegar à conciliação para virar, né, para mudar
esse caminho que estava muitas vezes sem uma solução. Essa semana ela já faz parte do nosso calendário e já vários dias antes nós enviamos ofícios para as varas solicitando que os juízes encaminhem os processos aqui para o Sejusc. Também os advogados eles podem ter esse protagonismo no pedido do envio do processo aqui. Por que vir para o Sejusc? Porque aqui é um ambiente em que nós temos os conciliadores, nós temos os juízes, há todo o envolvimento nessa semana e nas semanas anteriores para receber esses processos. Então nós fazemos negociações prévias, nós recebemos partes, recebemos advogados e vamos pouco a pouco tentando diminuir essa litigiosidade que existe nos processos tanto em fase de conhecimento quanto na fase de execução. Nessa Semana Nacional não há diferença, nós podemos pautar processos que estão na fase de conhecimento, ou seja, que não há ainda uma sentença, e também ou trânsito em julgado, e também na fase de execução. Então há toda uma preparação, nós passamos por capacitações, os conciliadores e os juízes, para que a gente possa saber lidar com essas partes e com essas negociações. Você percebe uma mudança de cultura, assim, hoje aqui no estado? As pessoas estão conhecendo mais, entendendo mais o que é a conciliação e buscando, ou muitas ainda chegam aqui perdidas, sem saber o que é o Sejusc, que é a conciliação? Sim, ainda percebemos que as pessoas às vezes não conhecem, até os advogados também, porque nas faculdades há uma preparação para a litigiosidade, ou seja, não há uma capacitação da conciliação. Isso pouco a pouco é uma mudança de cultura, ou seja, as partes vêm para cá juntamente com seus advogados e eles vão vendo que a conciliação é essa porta que o judiciário abre para resolver o processo, não simplesmente através de uma decisão imposta pelo Estado. Muitas vezes as partes precisam maturar o que foi conversado aqui para poder construir a solução. Vamos deixar então um convite, ainda dá tempo, quem tiver um processo, quiser buscar um acordo, a conciliação, basta procurar o Sejusc, né, doutora? Sim, estamos ainda recebendo processos, é só nos procurar que tentaremos pautar esse processo e resolver essa vida que está em suspense, muitas vezes por anos, e às vezes as partes precisam realmente colocar um ponto final e seguir adiante. A Semana Nacional de Conciliação, lembrando, acontece entre os dias 25 e 29 de maio. Obrigada, doutora, pela entrevista. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando as ações do TRT 21 através do site oficial, das redes sociais e do canal no YouTube. Até a próxima semana.